A mesma divisão novo, cortei o cabelo. Com vocês, maleável argila, individuação em vida real, embasado em meu, Fabrícia Vilhena Barbosa, embasado em Joana de Ângeles, espírito, psicografia, Carl Gustav Jung e Jean-Yves Leloup, o Evangelho de Tomé e de Maria Madalena. E esse pensamento de maleável argila, que é uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que nosso espírito, nossa vida é maleável. Então nós podemos construir, ser um vaso, como diz São Paulo, de receptáculo dessa luz de Deus, construindo o nosso espírito e a nossa matéria de acordo com essa materialização maleável da evolução, individuação, tornar-se a si mesmo e da luz, através da paz, o amor e da justiça. E nesse pensamento estudemos o que o trabalho maior da nossa vida é o nosso processo de iluminação ou individuação. Se a vida é trabalho, o nosso trabalho diário é a nossa própria melhoria. É um livro de psicologia. Carl Gustav Jung, Joana de Ângeles. Fomos criados e nascemos espiritualmente e fisicamente para este labor incessante de nos tornarmos a nós mesmos, seres crísticos, iluminação. Individuar é conhecer e ser o que se é em profundidade a verdade do seu espírito. A vida é feita por Deus, pelo ser real, para o nosso progresso, processo de progresso. A lei de Deus é o progresso, do mineral ao arcanjo. Tudo é progresso. Em todos os mundos, progresso. Na espiritualidade, progresso. Progresso é a volta ao princípio em Deus. O fim da vida é o estado do princípio em Deus. Quando nos tornamos dois, quando éramos dois, tornamos-nos um. Quando nos tornamos dois, dicotômicos, com o antagonismo entre a natureza material e a natureza espiritual, temos então que voltarmos para a unidade ou um. É esse o processo de individuação, construir seu próprio ser na unidade em si e a Deus, consequentemente. Quem constrói a unidade em si, constrói inexoravelmente a unidade a Deus, que é o uno e o vivente. Assim que é Deus, que maleemos nossa maleável argila, nosso espírito, que moldemos o nosso próprio espírito e que sejamos artífices de nossa imortalidade. Para termos valor, toda a vida é para a valoração da própria vida e do ser. Se não construímos nosso ser em luz, que valor terá a luz? Não existe o mal, o sofrer é o crescer em espírito. Somente em Deus existe o processo da evolução ou volta ao princípio. O sofrer é aprendizagem para a ciência e para se ter consciência da vida verdadeira. O amor transmuta a dor em realização e vida. O processo é para todos agora. E agora?
A individuação é o ser. O ser. Self. Em Carl Gustav. O que se é. Todos somos instos, o que Deus nos vê. Libertemo-nos do mal e da ilusão, e sejamos nós deuses, em Deus soberano e Criador. 23/12/2010 a 3/1/2011. Item 1. O ser. 1. Individuação. Este trabalho é sobre individuação. O que é isso? Nascemos simples e ignorantes, como ensina o Espírito de Verdade, em O Livro dos Espíritos. E vamos encarnando, desencarnando, vivendo na erraticidade, reencarnando e indo em direção ao ser real. É a evolução. O ser real está em Deus. No nosso nascimento espiritual, até a perfeição relativa, ou o estado do espírito puro, pleno e luminoso, há um caminho enorme a percorrer. Essa é a individuação. Do nosso estado, de simples e ignorante até o self, há um longo caminho a percorrer de evolução, progresso e individuação, tornando-se o que se é. Individuação é o termo criado por Jung para evolução. A individuação é o termo mais coerente, no meu ponto de vista, porque ao nascermos simples e ignorantes, possuímos em si nosso átimo ou centelha divina, tudo o que somos e necessitamos aflorar em nós, para ser o que Deus nos criou. Está em nós o que temos que aflorar, tornar flor, abrir, aflorar, frutificar. É assim que individuamos. Individuar é tornar-se indivíduo. Somos em nossa centelha divino, o ser divino que toda criatura é. Logo, o processo de evolução é uma individuação de si mesmo. Quero dizer que é um processo de tornar-se cada vez mais você mesmo, ou um indivíduo. Logo, individuação. A individuação é o processo de afloração do ser que é, em nós mesmos. Já somos, em essência, tudo que somos como seres divinos, mas precisamos aflorar em nós o que somos, individuar-se. Nascemos simples para tornarmos tudo que Deus nos criou. É a individuação. 2. Evolução. Ao nascermos espiritualmente, somos trevosos, pela ignorância, e nada sabemos pela simplicidade, ou vice-versa. Então começamos a adquirir capacidades, ou intelectivas, emocionais, sentimentais, espirituais, físicas, motoras, criacionais e etc. Capacidades. Em todas as áreas do nosso ser, ou psirré, alma. Assim vamos vivendo e aprendendo. Além disso, vamos escolhendo onde e como queremos ir e viver. A evolução é esse processo de aprendizagem de viver. Ao viver, aos poucos adquirimos o livre-arbítrio e com ele a liberdade de se ser. Com a liberdade de ser, liberdade de viver. O caminho é uma subida espiralada no rumo da consciência cósmica. A evolução é ser simples e individuar-se da mais alta potência de si mesmo. Este caminho é de difícil acesso, porque temos em nós os dois lados de nós mesmos e optamos pelo bem ou pelo mal. A moral é a chave para se ascender evolutivamente. Evolução é o crescimento de si mesmo no rumo de seu próprio ser divino, seu self, seu eu real. Escolhemos errando, acertando, aprendendo, caindo, levantando, crescendo. Vai cada indivíduo fazendo a sua trajetória evolutiva.
evolutiva. Evoluir é crescer para Deus, obedecer à lei de Deus, obedecer sua consciência, cumprir a vontade do ser real, individuar-se para a luz, alcançar o êxtase dos santos, o samadhi, o nirvana, e alcançar o ser crístico, o amor incondicional, um bem superior. A tudo em cada ser, basta aprender a autoconhecer-se, primeiro conceito, autoconhecimento, para ser em verdade até ser um com Deus. Como Jesus nos coloca, eu e o Pai somos um com Deus, um com a vontade de Deus. 3. Autoconhecimento. O autoconhecimento é a grande chave para a evolução e individuação, que é o cerne do processo. O autoconhecimento é o cerne do processo da evolução. Isso porque Deus nos criou simples e ignorantes, porém com todo o conhecimento da verdade da vida e do ser em nós mesmos. As leis de Deus estão escritas na consciência, em todos os lugares da natureza. Ao conhecer-se, o ser conhece em si a verdade. Ao conhecer-se, o ser conhece em si seu Deus interno. Ao conhecer-se, o ser conhece em si Deus. As leis de Deus estão escritas na consciência, livro dos Espíritos, Allan Kardec. Temos que parar, então, a analisarmos nós mesmos. Conhecer-se é analisar, é análise de si. Como estou? Perguntas da individuação. O que penso? O que sinto? O que quero? Por que quero? Para onde vou? Por onde vou? Por onde vou chegar? Aonde irá me levar? Eu me amo? O que quero mudar, transformar? Por que sou assim? O que não gosto em mim? Quero transformar-me? Como me amar? Autoconhecimento é parar e conhecer-se. Conhecendo-se por inteiro, chegamos ao Criador. Assim, conhecendo, dirigimos nossa vida e, ao final da jornada, somos o que Deus nos criou em ser divino, porque há isso em nós tudo que já somos em Deus. Basta conhecer-se e ser o que se é, pela individuação e evolução. O ego. 4. O ego é o eu inferior que todos nós possuímos. É a natureza animal que nos fala São Paulo. Todos possuímos ego. O ego é para a individuação da vida. O ego existe para poder existir a vida diferente em cada ser individuada. O ego é que faz nascer a identidade de cada ser. O ego, a natureza animal inferior, encarnada, a psique reencarnada na natureza animal, é que faz nascer a identidade de cada um. O ego há para haver vida individuada. O ego existe há para haver vida individuada. O ego é para ser vencido e a vitória é o eu sou. A natureza animal é a nossa missão para alcançarmos o topo do processo de evolução, amando e transcendendo, transmutando para ser real. Eu sou. Deus é o eu sou, aquele que é. Nós somos o eu sou, o ser que é. 5. O yin, ânima. O yin é o que Jung chama de ânima. É o lado feminino no ser. Todo homem possui yin, assim como toda mulher possui yang. O ser, para individuar-se, encarna feminino e encarna masculino. É assim que a trajetória do espírito desenvolveu ao seu lado feminino, encarnando mulher, e ao seu lado masculino, encarnando homem. No lado yin, temos que desenvolver a feminilidade, a doçura, a maternidade, o calor,
o calar, o altruísmo, o amor fraterno, a postura do servir e do amar servir, a intuição, a fragilidade. Todo homem tem de ter essas qualidades para ser um homem de caráter, e toda mulher deve buscar ser seu próprio yin. O Yang, ou ânimos, em Carl Gustav Jung. O Yang é o ânimos, o lado masculino do ser. Toda mulher tem de ter ânimos para ser plena. Todo homem tem de ter ânimos para ser homem. O ânimos, o Yang, é o intelecto, a força, a conquista, o amor apaixonado, a virilidade, o poder em ser, o amor paternal, o trabalho para servir, a capacidade de ser homem. A mulher tem que se equilibrar como Yang e o homem como Yin. Todo ser encarna homem e mulher para desenvolver-se nestes dois aspectos do psiquismo, para ser o seu pleno e uno, que já não é nem mais ânima, ânimos, é o ser integral, onde os dois lados se fez a unidade em ser. Lembra, a unidade, o lado sombra de Jung. Estamos estudando o Jung fala. Ânima, ânimos, sombra. Sombra. O lado sombra, 7. 7 é o lado sombra. O lado sombra são os defeitos que nós temos e que não enxergamos ou não queremos ver enxergando-os. Todos possuem seu lado sombra. Não há um ser que não possua sombra. É o que todos veem de nós e que nós não admitimos que exista ou que somos. Negamos nosso orgulho, vaidade, avareza, egoísmo, em suma, nossos defeitos. O autoconhecimento é a chave para conseguirmos nos vermos por inteiro. Primeiro, de tudo, a humildade. Não somos perfeitos. Depois, assumir os erros e a coragem para transformá-los. E assim diluímos o nosso lado sombra, fazendo luz sobre ele, conhecendo e transformando. Os arquétipos, 8. Os arquétipos são os tipos de ser divinos, exemplos que todos possuem em seu próprio ser. O arquétipo mãe, Maria. O arquétipo pai, patriarca. O arquétipo guerreiro. O arquétipo mulher, Vênus. O arquétipo homem, Marte. São imagens arquetípicas de seres perfeitos que existem em nosso subconsciente, para nos guiarem na individuação. Temos neles ideais de ser. O ideal da divindade que nós mesmos queremos chegar se manifestam em os arquétipos. Arquétipos são imagens de seres divinos que todos possuem em si mesmos. O eu. O eu é o nosso eu superior. O eu é o nosso eu superior. O eu superior se manifesta na vida de cada um pela consciência. Todos possuem algum lugar do cosmos onde só Deus sabe seu próprio eu superior, na consciência de Deus. Ele guia cada ser através de sua consciência. O ego é para ser transmutado em eu. O caminho da individuação é a superação de si mesmo em direção à unidade do ego com o eu, do eu com o self. A evolução é o trajeto, a divisão do ser é a dicotomia entre ego e eu. Diferença de desejo entre a natureza inferior e a natureza superior. A natureza superior tem que dominar essa natureza inferior e se transformar na vontade de Deus, na plenitude do autoconhecimento, na luz. Por isso temos de nos conhecermos para sermos em verdade o que Deus nos fez.
o self. 10. O self é a consciência. A consciência é a manifestação do eu superior, eu real, do eu sou. O self é a manifestação da unidade do ser. Nele há uma unidade ânima, o ânimos, a sombra diluída na luz e os arquétipos. O self é o coordenador da evolução do indivíduo. O indivíduo luta pela unificação de si, e o self é onde há essa unidade. O papel do self é guiar a criatura para a unidade psicológica. A unidade psicológica é quando se dá um eu inferior ao eu superior, o uno, que está no Evangelho de São Tomé, Jean-Yves Leloup. Dos dois se fez um. O self é Deus em nós. É o Deus interno de cada ser. O eu superior, ou self, existe na centelha divina desde que fomos criados. Desde que fomos criados, não somos eternos, somos criaturas sempre eternas, criadas por Deus. Já vem a centelha divina, o Atma, que se comunica com a consciência, que se comunica com o eu real, com o eu superior na consciência de Deus. A individuação é a caminhada para a unidade psicológica do self. O ânima, a ânima, o ânimos, diluir o lado sombra e se tornar pleno pelo autoconhecimento e a transformação. É através do autoconhecimento e transformação que fazemos essa unificação. A individuação é o conhecer-se para conhecer seu eu verdadeiro, é ser em unidade entre o ego e o eu sou. Todos temos isso em nós, o eu sou. O eu sou é a realidade do ser divino que somos. O caminho para sermos esse ser divino é a individuação. De doar-se é ser cada vez mais o eu sou. Todos somos ilusão em ser até alcançarmos a unidade entre o ego e eu na unidade do Pai. Na unidade de Deus. Eu e realidade divina do que já somos. O eu, o self, o ser que é a realidade divina, a verdade de cada ser do que já somos, no interior do nosso eu real. A iluminação da individuação é ser o que se é. Próximo item, o processo. Primeiro capítulo, Reforma Íntima.